Bom, direito tributário e economia, qual a sua relação? Praticamente é uma relação muito fechada, muito próxima. Por quê? A tributação, quando bem trabalhada, ela vai influenciar e muito. E o administrador tem que pensar o direito tributário junto com a economia. Por que isso? Quando estou promovendo a tributação, as essências da tributação, os signos presuntivos da tributação, os pressupostos da tributação são sempre emanescentes de riqueza, ou seja, a renda, e aí a renda eu quero que vocês configurem na cabeça de vocês, que é o consumo mais a poupança. Explico para vocês por que disso. Consumo mais a poupança significa renda. Eu recebo salário, eu recebo meu provento, eu recebo aquilo que eu tenho pelo meu trabalho. Eu vou gastar com o consumo necessário para a minha manutenção da minha família e o que sobrar eu vou investir. Tá? Eu vou guardar, por isso a noção de poupança. Tá? Não necessariamente vou guardar na poupança, não é essa a ideia que eu quero vocês. Mas essa poupança se fala é o quê? É o que sobra, é um valor que restou, é um valor que eu tenho lá como possibilidade de investir. E aí esse investimento pode reverter no quê? Num patrimônio. O que é o patrimônio? Nada mais é que reflete a renda passada não consumida. É isso que eu tenho patrimônio, mas a renda passada não consumida imobilizada. Então eu vou pegar aquele dinheiro que teoricamente seria minha poupança, que é o consumo mais a poupança, consumir já para manter minha estabilidade da minha família, manter a minha família, os meus gastos, o que sobrou virou minha poupança. Esse valor de poupança que deveria ser guardado, poderia ser guardado, eu investi. O que eu fiz então? Essa renda passada eu imobilizei. Comprei um carro, comprei uma moto, comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei uma fazenda, uma chácara. Eu imobilizei. Isso é o meu patrimônio, certo? Então percebam o seguinte, quando se fala então nessas emanescências da riqueza, nesses signos presuntivos de riqueza, quando envolve a tributação, se eu começo a trazer uma tributação sobre a renda, sobre o patrimônio ou sobre o consumo, de certa forma desregrada, eu vou afetar essencialmente a própria economia. Por quê? Uma coisa leva a outra. Se eu tributo demais a renda, eu diminuo o consumo. Consequentemente, sobra menos poupança. Sobrando menos poupança, eu não passo a mais ter a necessidade ou a possibilidade de comprar patrimônios, tá? Então, o que acontece? Tudo isso reflete. E aí, refletindo desta forma, eu posso trazer um prejuízo para a própria economia. Tem alguns autores, como é o caso do Luiz Eduardo Schloss e o Rubens Gomes de Souza, que são dois autores de renome em direito tributário, que defendem a tese que a tributação, na sua última instância, ela vai ter a sua incidência em cima da renda, tá? E consequentemente da tributação sobre a renda, eu posso vir a tributar também o consumo e o patrimônio. Eu não gosto muito dessa tese deles, não sou adepto dessa tese deles, eu sou mais adepto à tese da doutrina mais moderna, mais voltada para os tribunais, que eu tenho a tributação voltada num direito tributário de âmbito mundial, tá? Os países então que são conhecidos como democracias fiscais, onde se tributa a renda, onde se tributa o patrimônio, onde se tributa o consumo, tá? E não simplesmente a renda, refletindo nesses outros dois que seriam o patrimônio e o consumo. Mas eu posso pegar a base cíclica que eles utilizam para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor do que eles querem dizer. Por quê? Se eu tributar a renda, tributando a renda que se configura no consumo mais a poupança, o que eu vou ter? Esse consumo vai diminuir se eu tributar mais a renda. Também posso diminuir a poupança se eu tributar mais a renda. Só que aí, esse dinheiro de consumo, ele vai se refletir no quê? Vai se transformar na receita de uma empresa, tá? Essa receita de uma empresa, ela se perfaz ali numa parcela, né? Uma parcela dela vai se perfazer também numa poupança, o dinheiro que vai sobrar para a pessoa jurídica, e parte dela vai para os seus insumos, para o seu consumo, que vai ser propriamente aluguel, juros, insumos, produtos. E ali entra uma outra questão que também a empresa vai trabalhar com a sua receita, o salário. Esse salário, então, uma vez pago para o trabalhador, ele volta o mesmo ciclo. Por quê? Se eu paguei o salário para o trabalhador, esse salário do trabalhador, para ele se configura como o quê? Como a renda. Então perceba o seguinte, eu saí da renda, a renda perfaz então o consumo e a poupança, esse meu consumo e poupança vai provavelmente ser a renda
de uma pessoa jurídica, de uma empresa, que parte pode fazer ali a configuração da poupança, parte vai fazer a relação de insumos, aluguel, salário, juros. Esse salário pago para o empregado vai subir então ali a ser sua renda e aí volta novamente de novo aquela questão. Renda do funcionário, renda daquele particular se transforma no quê? Poupança, ou melhor, consumo mais poupança. E isso vai esse ciclo. Então perceba o seguinte, eu tenho que analisar a direito tributário de acordo com a economia por isso. Se eu perder de vista essa relação, eu posso prejudicar a economia. Imagina só, eu tributei demais ou a renda, ou o patrimônio, ou o consumo. Qual é a consequência disso? Se eu tributar demais a renda, sobra menos consumo, porque eu começo a consumir menos. Sobra menos patrimônio, porque eu deixo de ter poupança, não vou adquirir patrimônio. Então eu faço com que aquilo que seria renda ou receita de uma pessoa jurídica passe a não existir mais. Não existindo mais, a empresa também passa a não ter mais a poupança e nem tampouco o salário. Por quê? Ela deixa de contratar, porque ela não tem a renda, não tem a sua receita, não tem a sua venda, certo? E aí aquilo que se chama de direito tributário, de repartição de receita, repartição de riqueza, tá? Dividir a riqueza, dividir a renda, que é o que? Eu contratar mais para poder pagar mais salários, eu não vou ter. Então eu começo a fechar essa estrutura. Se eu tinha lá na cadeia cíclica 10 funcionários e por conta dessa redução da venda eu caí para 5, são 5 pessoas que saíram dessa renda e saíram do ciclo, portanto saem da economia. Tá? Então tudo isso a gente tem o que? A influência do próprio direito tributário. Por isso que eu tenho que analisar o direito tributário sempre com o pé na economia. Se eu tributo pouco, não banco as despesas do próprio Estado. Tá? Se eu tributo muito, eu rompo com essa cadeia, eu rompo com esse ciclo, eu acabo então com a própria economia. Se eu tributar demais o patrimônio, as pessoas param de comprar patrimônio, param de adquirir patrimônio. Por quê? Porque eu vou comprar um carro para pagar uma fortuna de IPVA. Por que eu vou comprar uma casa para pagar uma fortuna de IPTU, se eu posso alugar? Tá? Se eu tributar demais o consumo, as pessoas vão reduzir o consumo. Ora, basicamente você pensa o quê? Se eu estiver comprando um produto, tá? Vou consumir um produto que, como eu falei na aula passada para vocês, tem que analisar a substitutividade dele. Se ele tem uma fácil substitutividade e eu tributo demais ele, o que acontece? Eu vou para o mais barato. Tá? Deixa de comprar aquele que aumentou e começa a comprar um outro que está mais barato. É lógico, essa regra não funciona para os produtos de grife, tá? Produto de grife, se eu reduzir o preço dele, provavelmente vai cair a venda dele. Porque as pessoas querem comprar aquilo porque é caro, para ostentar então, não porque precisam. Então esses produtos fogem um pouco dessa regra, beleza? Mas os produtos normais, se eu tenho uma compra que elevou o seu valor, eu paro de comprar. Parando de comprar, quebra então o ciclo de consumo. Então ali, o que vai acontecer? Eu tenho que trabalhar o direito tributário junto com a economia para ter sempre esse viés ciclo dentro do direito tributário, certo? Beleza, pessoal?